Fala pessoal, aqui novamente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui a gente vai falar um pouco continuar sobre o Climate Consultant, agora falar um pouco sobre como entender informações de conforto ali, quais soluções bioclimáticas seriam ideais para se trabalhar, de acordo com que critérios, vamos analisar tudo isso, certo? Vamos dar uma olhada aqui atrás, já estamos falando do software. Aqui tem as instruções gerais que ele fala, não é? E especialmente esse aqui, ó. O tutorial, você poderia ver em inglês por aqui informações sobre a carta psicrométrica. É um dos poucos softwares que trabalha tudo isso. As informações da carta psicrométrica. E é muito interessante porque a partir dela você vai construir as soluções bioclimáticas mais adequadas para o seu projeto. Então aqui, para chegar nesse gráfico, você pode vir aqui direto ó, em Charts, escolhe um dos últimos que tem aqui, é justamente a carta psicométrica, que é esse chart, psychometric chart aqui. Clicando nele, nós caímos nessa tela. Então ele está representando as informações de temperatura e umidade, sendo aqui ó, a taxa de umidade relativa em porcentagem, cada linha curva dessa que centraliza é a umidade relativa do ar. Essas outras linhas são taxas de proporção de água no ar, então uma realidade que nós não vamos trabalhar muito. Em especial, o que deve ser observado são as temperaturas. Aqui nós temos as temperaturas de bulbo seco, que é a temperatura do ar seco, que são essas linhas verticais. E a umidade, que é o que é mais fácil acesso. Percebam que aqui ela está em Fahrenheit. Como é que eu vou mudar isso? Então eu posso vir aqui em File e ele tem a opção, ó, mudar unidades. Vou deixar tudo em métrica, que eles chamam, que é em grau centesimal, que é no caso os graus Celsius. Então eu venho aqui, ó, carta psicométrica, novamente, ó, já está organizadinho para carta psicométrica. Vamos entender um pouco aqui. Essa nuvem de pontos corresponde às coletas da cidade de Natal, em termos horários. E aqui você pode ver, ó, ele está plotando esses pontos verdes e equivalente a, na legenda a gente entende que são o conforto interno, bem difícil, então 100% ele é considerado confortável e 0% não confortável, isso é, não chega ao extremo das áreas de desconforto. Aqui eu posso plotar especificamente alguns aspectos como velocidade do vento, então eu classifico esses pontos em relação à velocidade do vento. Perceba que eu tenho a proporção de pontos com velocidades entre 3 a 5 metros por segundo, muito maior, seguida de velocidades mais altas. Então é uma cidade que tem uma ventilação relativamente alta nessas faixas de velocidade. Ou eu posso visualizar isso também em termos de temperatura ou outras coisas. Eu posso aqui pegar, por exemplo, em termos de temperatura bulbo seco, como é que é essa divisão. Então a gente tem bem claro ó, como é uma região tropical, mais próximo do Equador, então nós temos praticamente metade do período com temperaturas entre 21 e 27 graus e a outra parte entre 27 e 38 graus. Então, na maioria das vezes temos temperaturas acima de 21 graus e com predominância das temperaturas mais altas. Então é importante levar em conta isso. É uma região em Natal onde você tem temperaturas mais elevadas. E as condições de conforto, né? Ele está considerando todos 100% confortáveis. Esse gráfico ele pode ser trabalhado em termos horários, isso é ponto a ponto, ou aqui em máximos e mínimos. Esses máximos e mínimos vou mostrar ao longo do ano como é que é essa divisão. Ao longo de um dia, o máximo em termos de temperatura e o mínimo em termos de temperatura. E o máximo de umidade e mínimo de umidade. Essa análise aqui não é muito clara para nós, mas permite ter uma noção dessas concentrações em termos de temperatura, por exemplo. As margens de temperaturas máximas entre 30 e 35 são raras, não são pontos fora da generalidade. O grande centro aqui fica com temperaturas entre 25 e 30 graus Celsius. Então isso é bom para que a gente possa compreender melhor quais são as opções em termos de conforto que estão ali naquele local. Separando aqui também para horário, eu posso também separar
os horários, se for o caso. Eu quero somente pela manhã ou somente pela tarde. Então, essa nuvem de pontos ela funciona dessa maneira. Outro aspecto é mostrar também por meses. Quero somente os meses de janeiro, fevereiro, março, porque eu quero trabalhar uma certa estação do ano. Eu tenho predominância em condições de conforto, por ser um período de verão. A boa parte é necessário uma desumidificação e um resfriamento daquela região, porque as temperaturas estão acima dos 25, entre 25 e 30 graus, então são um pouco mais elevadas. Diferente se você seleciona outros períodos. Vamos trabalhar com os meses de setembro, outubro, até na faixa de dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ali eu já vou ter uma outra dispersão, que já é um período de primavera. Então isso já sai dessa necessidade de resfriamento e entra agora para outras opções. A necessidade de sombreamento ela é necessária constante, em termos horários, e segue depois com a questão da desumidificação. Então, aqui eu tenho essa opção de analisar a carta em termos de período. Então, eu posso fixar também, mês a mês. Eu quero somente um mês, e eu quero entender como é que é janeiro, fevereiro, e aí você vai vendo ali a distribuição desses pontos. É legal quando você vai ter que olhar para um mês específico, dado uma condição de chuva, e também perceber essa dinâmica, onde a umidade aparece. Eu saio dos meses de janeiro, mais aquecidos, e as temperaturas vão, aos poucos, descendo e dispersando mais, que aí já entra no período chuvoso, de julho e agosto. E depois ela vai voltando a subir, quando você já vai em setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso muda um pouco as estratégias indicadas todos os meses. Posso também alterar o range de temperatura para cá. É interessante também outra coisa. Aqui eu tenho as soluções mais adequadas, mas ele também pode mostrar para nós sem essas soluções, só a carta psicométrica pura e simples. E outra opção é quando você pede para ele as melhores estratégias. Então ele vai me dizer, olha, dada essa condição de conforto para todos os meses, todas as horas, essas são as principais. É ali onde você deve orientar suas soluções. Basicamente é o quê? 40% desumidificação, 55% resfriamento e desumidificação. Por ser litorâneo, é uma cidade que tem muita umidade e isso pode ser o grande vilão da situação que está se trabalhando. Mas sem esquecer que, dada a temperatura acima de 20 graus, sempre e sempre será necessário o sombreamento desses espaços. Então tem um sombreamento que é importante ser trabalhado. Dando next aqui, então, você vai cair numa outra página em que vai informar as soluções ou sugestões de soluções a serem adotadas. Então é legal estar atento nisso. Então a carta psicométrica vai ter a carta pura e simples desses dados horários e os diferentes zoneamentos que na verdade são propostos pela carta de Givone. A partir desses dados, ele facilita a nossa visualização quando eu escolho meses ou períodos e também facilita muito a ideia para o arquiteto ou construtor quando você tem aqui as estratégias. Eu quero saber quais são as melhores então. Então devo garantir resfriamento com desumidificação e desumidificação, sem esquecer das sombras. Então basicamente Natal precisa de ventilação. Quando se fala em desumidificação, turma, sempre lembre em ventilação, que é ela que vai ter esse efeito de resfriamento do local. Então, seguindo adiante, já vimos aí quais são as três maiores, com predominância da parte de desumidificação, exatamente por conta da faixa litorânea. Nessa outra parte, ele vai cair dentro do site, como eu havia comentado, do 2030 Palette, onde o objetivo do site é divulgar soluções sustentáveis em termos de construção e especialmente de materiais. Então ele cai aqui, avisa que eu posso visualizar
os dados utilizando o link ali, clicando. Então, aqui são as soluções que ele propõe para aquela cidade de Natal, dadas aquelas condições. O que significa tudo isso? Você pode clicar aqui e ver exemplos de soluções. Ele vai mostrando, tem uma casa assim que é necessário ser toda em alpendre, por conta do clima quente e úmido, e com portas abrindo. Ou, no caso, minimizar o uso de vidros expostos, exatamente para quê? Uma orientação do edifício associada à parte de arborização, que vai garantir tudo isso para vocês. Aqui você pode imprimir ou visualizar direto lá no link, no site. Você clica aqui, ele vai carregar o site e vai lhe lançar para o site para você ver mais detalhes sobre esse projeto. E por último aqui você tem os aspectos urbanísticos de que para as pessoas tomarem cuidado que os pavimentos extras podem consumir mais água, mais energia, mais calor, e isso afeta muito a forma que o usuário no cotidiano vai lidar com isso. Vamos utilizar algumas deles? Vamos. É muito daquilo que já está disponível dentro do próprio site do governo federal, mas é interessante porque você tem detalhes extras quando se trabalha com isso no nosso cotidiano. Qual vai ser a solução que você vai adotar? Tudo bem? Então aqui, vamos parar por aqui, que já seria outro momento, para que vocês possam testar e me dizer o que vocês acharam, como é que vocês foram com relação a isso. Então, recapitulando, a carta psicométrica, as orientações dos dados horários, como eles eram, o que foram coletados, que já foi comentado na outra aula, aqui é mais para a gente falar sobre como é que eles estão distribuídos. E ficamos por aqui. Até mais, a gente se vê nos próximos vídeos.